vai dar falha, vai dar notificação de rede com configuração errada, algo deste tipo. O outro ponto, o outro ambiente, a outra linha, se refere à máscara de subrede, ou máscara de rede, simplesmente. O que é a máscara? A máscara é um subambiente. Dentro da rede eu tenho uma rede, e nesta rede eu tenho uma subdivisão. Essa subdivisão é a minha máscara de rede, o que diferencia uma rede da outra, né? Por características específicas, tudo isso. Mas essa é a minha máscara de rede. Eu estou dizendo aqui que a minha máscara é 255.255.255.0. Normalmente, pela classe de IP que nós usamos comumente, essa é a máscara mais utilizada. É a máscara que você encontra na maioria das redes. Então é uma máscara quase que padrão. Eu tenho também, né, o endereço de broadcast. O que é um endereço de broadcast de rede? Esse broadcast, o broadcast é o fluxo, podemos considerar assim, o fluxo de dados que vai passando dentro da rede. Quando nenhuma das máquinas dá o sinal que aquele comando é dele, que aquele ambiente é dele, o que é que ele faz? Ele manda o sinal para o broadcast da rede. Chegando no broadcast da rede, esse sinal volta. Se não encontrar, ele fica nesse ciclo até encontrar. Quando não encontra, ele perde as informações. Sendo que as informações de um broadcast deixam a rede lenta. Por quê? Porque o tráfego fica intenso e a rede não consegue processar as coisas comuns. Está sempre processando o broadcast, o fluxo de dados. A outra opção na nossa telinha, Options Routes. O Option Routes define o caminho do roteador. O que é o caminho do roteador? O caminho do roteador basicamente é por onde as informações entram e saem. É o que diz a rota, os caminhos da sua rede. Quando eu defino um roteador, eu defino logo que minha rede está dentro desse grupo de IPs, de endereços IPs. O meu roteador, ele vai dirigir todos os equipamentos na rede a partir do seu endereço, porque todos vão derivar do endereço do roteador. E o gateway, que é uma forma de rota, mas uma rota específica, né, também pode obter um endereço. Normalmente, quando você está usando um roteador físico, que é um equipamento, e um roteador e um gateway, né, ele passa pelo gateway, que o gateway automaticamente é o endereço do roteador, e ele vai funcionar tranquilamente. Vai funcionar o gateway e o roteador usando o mesmo endereço, por exemplo. Na outra telinha aí que nós estamos vendo, né, dando continuidade ao mesmo arquivo, nós temos uma opção chamada Option Domain Name Servers. Ou seja, é a minha opção de DNS. O que vem sendo DNS, Domain Name Server. O DNS, na verdade, o servidor DNS, ele faz algo que nós chamamos de resolver nomes. O que é resolver nomes? Toda vez que eu pego um endereço comum na internet, um exemplo, tebrax.com.br, dou Enter, aquele nome, aquele domínio, ele é apropriado de um IP. Tem um IP que está ligado a ele. Quando eu dou Enter, ele lê o IP daquele domínio, mas ele retorna para você o domínio.
Ele não mostra o IP daquele domínio, mas todo domínio tem um IP. Esse IP, ele resolve nome. No caso de uma rede, normalmente o IP do servidor de DNS é o IP do roteador. É um IP no roteador. Ou você usa o DNS automático, mas normalmente o IP são endereços próximos ao do roteador ou especificamente do roteador. Na outra linha nós falamos de domain name, o nome do domínio. Eu posso colocar o nome do domínio da empresa, né? Observando que aqui vocês têm um modelo mydomain.org. Seria o nome da empresa, o endereço, o site da empresa nessa linha de mydomain, que ele iria replicar para todos os outros recursos, que iria estar dentro do serviço. Então todos os domínios seriam a partir desse definido. A partir desse domínio que você escolheria e escreveria aí. Colocaria nesse local, na Option Domain Name. Então todos seriam a partir dele. A subrede, né, essa segunda subrede, que é a subrede do domínio do DNS, né, ela está aqui definida com o valor e está ligada diretamente ao DNS. O NetMask, máscara de subrede ou máscara de rede. O range, o que é um range? É um conjunto, uma faixa de IPs que você atribui a determinado ambiente. Quando eu digo assim, o ambiente, a minha empresa vai utilizar do IP 10 até o 100. Então eu estou definindo uma faixa de utilização. Estou definindo que no meu ambiente só vai poder ter IP de 10 a 100. Não vou poder ter outro, porque eu estou definindo que essa é a faixa que eu trabalho. Da mesma forma, né, o segundo IP, eu posso ter um outro range de IP. Né, 192, 168, 150 a 200. Ou seja, essa aqui é uma outra faixa de IP que pode ser utilizada dentro dessa estrutura. Qual é o sentido de eu ter duas faixas de IPs dentro da mesma estrutura de rede? Imagine que vocês têm um departamento específico, departamento financeiro, onde fica o cofre, o dinheiro, as contas, os valores. Nesse departamento as pessoas não precisam compartilhar informações com ninguém. Se eu não quiser bloquear a máquina para um monte de recursos, eu simplesmente uso um IP secundário, um segundo IP, para que essa máquina continue enxergando a rede, mas que ela não seja enxergada pela rede, né? Então, essa é a ideia de se utilizar dois ranges de IP. Ok? Dando algumas definições rápidas em relação a o nosso ambiente, né? Quando nós configuramos um DHCP dessa forma no manual, né, nós ganhamos com isso o domínio da montagem dessa rede, do acesso, do layout. Nós ganhamos tudo isso. Porque você não vai ter IP fixo, os IPs são dinâmicos e sua rede funciona. Mesmo que no ambiente cabeado, wireless, Bluetooth, qualquer meio de comunicação, esse ambiente vai funcionar. A rede vai funcionar através do DHCP, facilitando assim a criação de projetos de redes e todos esses recursos que vocês já ouviram falar. Nossa dinâmica de hoje foi muito voltada
a nossa revisão, né? Tivemos algumas novidades, não tivemos nenhuma novidade na aula de hoje, mas com o fim de fixar conteúdo daquilo que nós vimos durante essas aulas. Vamos dar uma passada aqui na nossa atividade, que tem alguns